Eu tenho uma visão muito parecida com a tua sobre as metodologias, né? Eu acho que o principal quando a gente fala de metodologia ágil é o efeito que ela vai ter. Perfeito. Né? Se o time vai ficar mais engajado, se você vai ter um lead time menor, se você vai ter menos desperdício de tempo, se você vai manter as pessoas motivadas trabalhando ali. Porque a minha principal crítica das metodologias não ágeis são processos que você tem que cumprir por mera burocracia corporativa, né? Coisas que não trazem efeito para que é a entrega de software lá na ponta. Perfeito. Né? Que não gera valor. Exato. Né? A gente falou da importância de especificar algumas coisas. É muito importante especificar algumas coisas, mas se você gerar um livro de 400 páginas sobre como fazer um software, é melhor você gastar 400 páginas escrevendo o software. Né? Exato. E especificar só o que precisa ser especificado. Né? Mas eu acho que o mais importante em qualquer metodologia para que ela gere o efeito que precisa é a cultura da empresa. E se você colocar uma metodologia que choca com a cultura da empresa, você pode até funcionar dali um tempo, mas você tem uma curva de aprendizado e de transformação que é muito grande. Né? Sim. Então, acho que a melhor abordagem, isso é o que eu acredito hoje, talvez amanhã eu mude de ideia, mas eu acho que é uma abordagem mista, sabe? De você ter uma metodologia da própria empresa, que junte um pouquinho do Scrum, que traga um pouquinho de PMI, que traga um pouquinho do Kanban, que traga um conceito do Lean. Concordo. E aí, com isso, você adapta o processo à cultura da empresa. Às vezes eu acho que as pessoas que são evangelistas de agilidade, elas desprezam um pouco essa variável da cultura empresarial. E que pode ser um choque muito grande. Pode. Você chegar lá querendo revolucionar tudo e falar, galera, seguinte, acabou a especificação, agora é tudo no post-it. Nossa. É um choque de realidade, né? Então, acho que as coisas precisam ser gradativas, né? E levar em consideração a cultura corporativa é muito importante, né, João? Sim, eu acredito muito nisso também. E eu acho que com relação à aplicabilidade e eu não gastar tempo com coisas que não agregam, eu acho que é unânime qualquer área ou qualquer empresa ou qualquer grupo de pessoas dentro da empresa, por mais que a cultura seja uma cultura mais tradicional, né, na implementação de projeto, se você perguntar o que mais irrita, né, um profissional de tecnologia, por exemplo, é fazer uma atividade que para ele não faz o menor sentido. Ele fala, eu não sei para que eu estou fazendo isso. Né? E por mais que ele critique, ele fala assim, se você colocar a metodologia ágil para ele poder fazer, mas se não tem valor agregado para ele, se ele não enxerga, como você falou da cultura, porque às vezes para ele aquilo tem um valor. Fazer aquela documentação, fazer aquele calhamaço de documento, para ele tem um sentido. Então, mas ele fazer uma atividade que para ele não agrega valor... Isso independente da metodologia. Independente da metodologia e da cultura. Exatamente. Eu já ouvi, por exemplo, a gente falou, cara, mas tem que fazer essa daily todo dia. Dele todo dia? Puta, Todo dia tem que sentar aqui todo mundo. Tem que ser uma dele todo dia. Pô, então todo mundo... Ou seja, se está sendo feita de uma forma que agrega, todo mundo vai colaborar e vai ver valor. É verdade. Agora, se você tem que bater ponto todo dia, 8 horas da manhã, com todo mundo, para falar, oi, gente, meu nome é fulano, eu tô há tanto tempo sem beber. Nossa. Pô, aí uma hora o cara fala, pô, não tá agregando em nada. E aí é o problema que acontece muitas vezes, né, João? A má execução do método leva a uma visão ruim da efetividade dele, né? O Scrum Master ele tem que fazer com que aquilo seja valoroso, né? É verdade. Senão o cara entra lá e vai ficar pensando isso que o Ayrton falou, né? Então, se o cara entra, ele realmente compartilha os problemas dele, alguém devolve para ele uma solução, uma proposta de solução, ou o mais júnior recebe uma liderança ali, né? E, pô, tô com um problema A, e o cara ajuda ele para ele escapar. Agora, chegar lá e rola um... O que você fez? Chamado oral. Chamado oral, isso. A card Fica tal, chato. card tal, né? O cara começa a ficar boring, né? Começa a ficar... E aí o cara começa a não ver valor, tanto quanto o cara não vê valor na especificação. E ele faz antiga. porque ele tem que fazer. Isso, exato. Faz porque o cara tá pedindo, o gestor tá pedindo para poder fazer. Eu acho que é isso aí mesmo. Para mim, o que é válido sempre em dailies ou qualquer ritmo operacional que a gente tem de execução, definir agenda e definir o que é crítico para falar. Porque você pode fazer uma daily de 1 hora ou você pode fazer uma daily de 15 minutos. A ideia é que seja curto, né?
Eu não, rápido. eu não sou Scrum Master, tá? Mas não me olhe dessa forma. Vai fazer, Mas cara, vamos fazer em pé, só é. para ninguém ter que sentar e a gente conseguir. Teve isso numa ocasião dentro da multinacional, de fazer reunião em pé. Para não dar tempo de nem sentar, porque se você estiver sentando é porque tá boring a reunião, tá chata a reunião, não tá agregando para todo mundo que tá aqui, porque o cara eu tô ouvindo o outro falando, eu quero falar do meu. O cara tá pensando, poderia estar codando. Exato. Tô aqui falando do card, tudo que eu já falei ontem, né? Enfim, é só para... Tu queria fazer um contraponto de que processos que não fazem sentido não é só o método waterfall que tem. Se verdade. não for bem aplicado as novas metodologias para agregar valor, na cabeça do cara que está lá na ponta, muita coisa pode não estar fazendo sentido também. Com certeza. E esse é o maior risco de quando você se aventura no mundo ágil sem estar preparado, né? Porque aí você pode ter uma visão muito deturpada e todo mundo falar, cara, serve para nada esse Scrum. Volta pro waterfall. Volta pro padrão. E é o famoso, aquela brincadeira que falava assim, declaração do escopo, faça para mim uma casa. Isso. Você Exato. quer casa com quantos cômodos, qual a cor da casa, vai ter parede, vai ter alvenaria, vai ter drywall. Aí começa a especificar, né, para ver. E é muito comum da gente ter, acho que, metodologias rápidas. E o que é, de certa forma, bom, mas a crítica é sobre o modelo em que a gente chega para não gastar tempo também. Porque ninguém quer fazer modelo ágil para também perder tempo. Mas é a definição daquilo que é para ser feito e aquela expectativa não está furada. Então, assim, não adianta também você ser rápido e entregar uma coisa que o cliente não pediu. Ele fala, para que você está fazendo isso? Para que você fez isso? Né? Eu não pedi isso. Sim. Mas eu fiz, eu completei. E eu fiz rápido. Pois é, tu vai ter que fazer do que eu quero, como eu quero. Você fez rápido o negócio que não precisava. Parabéns, né? Parabéns. Um elefante cor-de-rosa, né? Isso,